Bom, gente, então tá gravando. E aí, se alguém tiver alguma questão e não aparecer, né, sim, a gente pede para não abrir a câmera, porque a gente vai precisar gravar. Podemos começar, então. Isso. Tá. Bom, gente, então boa tarde a todas e todos. Para quem não conhece o projeto, né, a gente está na nossa quarta ação do projeto de extensão Livro para a Infância, Descobertas e Possibilidades. Então, é um projeto de extensão e a gente já teve algumas atividades, o módulo 1, 2, 3, que foi em formato de mini curso, com 2 encontros cada um, a gente tem em formato de palestra. Eu vou apresentar a Cris, né, que é a nossa palestrante e também uma das professoras responsáveis pelo projeto, junto comigo e com a Karen, né? Então, a Cris Tragante é a professora de arte no IFSP de Matão, autora e ilustradora de livros para a infância, tem graduação em artes visuais, mestrado em antropologia social, doutorado em educação e é especialista em livros para a infância. Sou Magrafo, dicionário de palavras inexistentes, escrito por Diego Lopes. O Jardim da Menina do Pet Cove, escrito por Camila Kim, de 2023. Mizinha, escrito por João Correia Filho. E O Gato que Lê, escrito por Alex Andrade, em 2025. É autora e ilustradora de lições de infância e ganhadora do Prêmio João de Barro de categoria Livro Blindado. Então, bem-vinda, Cris, e todos e todas, né? A gente pode começar. Então, quem não quiser aparecer na gravação, só fechar a câmera, certo? Obrigada, Cíntia. Obrigada, gente. Fico feliz, né, que é sábado à tarde e a gente está aqui, ainda empolgados com esse tema que, para quem tá aqui, eu acho que é um pouco apaixonado, né? E eu acho que nós somos. Eu não consegui fazer uma apresentação, e na verdade não é só que eu não consegui, é que a gente tem uma dificuldade, né, em apresentar e ao mesmo tempo eu mostrar os livros, então eu optei por mostrar os livros. Eu vou iniciar uma partinha da apresentação só para dizer sobre o que a gente vai discutir hoje, né? Então vou colocar aqui para compartilhar só essa partinha. Vocês estão conseguindo ver, né? Tem que falar porque eu não vejo vocês agora. Vocês estão vendo? Eu só vejo a tela. Tá aparecendo, tá pintado. Tá, obrigada. Ele tá como se ele tivesse embaçadinho, é isso mesmo? Não, pra mim tá perfeitinho. Tá embaçadinho? Não dá pra ler? Tá. Não, Até sair. Agora apareceu. Assim vocês parece conseguem? que em tela cheia Não fica funciona, bom. mas assim funciona. Então pode deixar assim mesmo? Pode, tá Fica bem. tão bonitinho em tela Então cheia. Não dá mesmo, fica embaçado. Não, fica embaçado. Ai, que triste. Tão bonitinho, tudo grande. Mas então, vamos lá, deixar assim mesmo, então, pra gente não perder mais tempo. Esse, então, é um livro para infância, né? Então, na verdade, o que a gente vai pensar hoje é olhar para o livro enquanto sua especificidade de objeto. Né? Então, a visão do livro enquanto objeto traz em pauta uma reflexão sobre as relações entre texto e imagem e a sua materialidade formando o tripé do livro ilustrado, que é a palavra, imagem e objeto. O que significa olhar para o livro como um objeto? Quais são suas especificidades? Como sua forma física, aí é des, tá, gente? Eu errei. É des, né? Ou organiza a experiência de leitura. Aí eu já vou apresentar essa parte, depois eu venho só com os livros, tá? Então, o que vai estar assim em torno dos livros, o que a gente tem que pensar, né? Quais são as reflexões que a gente pretende, que eu pretendo conduzir com vocês, né? Pensar o livro enquanto aquilo que é material dele. Quais potencialidades as partes do livro podem produzir na narrativa? Então a gente vai ver um pouco quais são as partes do livro, né, e como elas contribuem para a gente pensar na história. Sobre a questão dos formatos, o que seus diversos formatos podem nos revelar a respeito da história? Como o design do livro, ou seja, o seu projeto gráfico, nos convida a manipular, a abrir e a pensar o livro de outra forma? Quais as potencialidades dos diversos formatos, tamanhos, facas, encadernações, texturas, tipos de papéis, margens e outros aspectos materiais do livro para a infância? Então eu fiz essa apresentação para a gente ter essas questões assim na mente
e também porque tem um livro que eu quero mostrar para vocês que eu não tenho aqui, né? Que pra gente começar a pensar assim, o que que é específico do livro, né? Então, o Bruno Munari, para quem não conhece, foi um estudioso do design, é, italiano, né? Do século passado. Ele era, não dá nem para dizer só que ele é do design. Ele era muitas coisas, né? Ele era múltiplo. E ele pensava também bastante sobre o livro e ele criou esses livros legíveis, que eu não sei se vocês conhecem, né? Então são livros que foram criados na primeira metade do século passado, no finalzinho, né? E são livros que não têm nenhum texto, nenhuma narrativa, mas que eles fazem a gente pensar que as cores, as formas da página, as dobras, tudo isso trazem sentido e significado para o livro. E além desses, ele também criou os pré-livros, né? Ou pré-libri, né? Como chamei italiano, que é essa década de 80. São vários livrinhos pequenininhos, né? Como vocês podem ver aí na imagem. Tem livro que tem madeira, esse aqui, ó, é uma capa de madeira. Tem livro que é feito só com páginas transparentes. Tem diversos materiais, encadernados específicas, né? De uso pra gente pensar que cada parte do livro, cada jeito de fazer pode comunicar, pode trazer uma sensação, pode fazer a gente pensar em algo diferente, mesmo que não tenha narrativa, né? Então é como se a gente tivesse, não é nem narrativa, né? A gente até pode criar narrativas em cima disso, né? Mas é como se a gente estivesse abrindo mão do texto e da imagem e ficando só com aquilo que é especificamente material do livro, né? Que é o papel, é a dobra, é o virar de páginas, né? Ou é o material com o qual ele é composto. Bom, era só isso da apresentação. Eu vou fechar e vou trazer os livros pra gente conversar, tá? Deixa eu ver se eu sei fazer isso. Agora que eu tô vendo vocês, alguém já conhecia os pré-livros ou os... Esqueci, acabei de falar, esqueci. Os pré-livros e os... A Cintia falou que não conhecia. Gente, acabei de falar. Alguém me lembra o nome que eu acabei de falar e que eu não lembro? Os pré-livros e... Ilegíveis. Obrigada, os livros legíveis, né? Ilegíveis. Isso, obrigada, viu? Então, os pré-livros é aquela ideia de você apresentar... Ele tinha, né, essa ideia de você apresentar um livro para uma criança quando ela ainda não sabe ler. Então, o que ela faz com o livro, né? Ela vai conhecer o livro enquanto seu objeto. Então, é um pouco sobre isso que eu queria que a gente pensasse. E aí, para começar a pensar junto com o Bruno Munari, eu queria saber se alguém tem alguma experiência que gostaria de contar a respeito de memória com livros quando era criança, que não tem a ver nem com o texto e nem com a imagem, mas com o próprio objeto livro. Eu não sei se alguém tem alguma memória assim. Se alguém tiver, alguém quer colocar? Eu acho que todo mundo tem aquela questão com o cheiro, né? Legal. O cheiro do livro novo, né? O livro novo. Não sei, eu penso em cheiro. Oi? Não, desculpa. Oi, Priscila. Falei se tinha terminado. Oh, tudo bem? Prazer, Cristiane. Amando aqui já desde o começo. Ah, é? Você tem um bebê? Eu vi que você estava amamentando. Tenho. Agora ele é uma criança recente. Tem 2 anos, completou semana passada. E eu tenho, na verdade, algumas experiências com o livro da minha infância e tenho agora com o meu bebê. Da minha infância, eu me lembro que na minha casa tinham alguns livros, eram muitas apostilas, que eu me lembre, assim, né? Minha mãe sempre prestou muito concurso público. E tinham alguns livros de jornal, e eu me lembro que eu ficava, às vezes, tocando nas folhas, e hoje percebendo as que tem uma película de plástico, a folha papel jornal. Eu sempre fui muito, desde pequena, apaixonada por papéis diferentes, gramaturas diferentes de papel. Observar que o miolo, às vezes, era de um tom. E aí, quando eu rasgava a revista, por exemplo, ela era branca dentro, independente da cor que tinha nas imagens. E isso
que eu era muito pequena, não estava alfabetizada ainda. Então, isso, eu me lembro que eu frequentava a escola pública, né, até o ensino médio, e eu me lembro que perto de casa, a referência que a gente tinha de fazer trabalhos, ou mesmo de uma leitura, era a biblioteca. Então, tinha uma biblioteca municipal, que ela funciona até hoje, e eu me lembro de chegar lá, tinha uma estante que era dedicada para as crianças. Ela ficava na minha altura. Era a única estante que tinha na minha vida que ficava na minha altura. E nela tinham aqueles livros que as páginas são mais grossas. E tinha também livro que hoje eu sei que é livro de banheira, né? Que são de plástico. E eu me lembro que eu achava mágico eu apertar o livro e ele voltar para a mesma forma quando eu soltava. Isso é uma coisa que até o meu filho, ele fazia isso mais quando ele tinha menos de 1 ano. Ele apertava, ele ouvia os ruídos, o barulho que fazia a página na água quando estava na banheira. Tem alguns livros que eles têm um cheirinho, né, de doce, de fruta, enfim, de algodão doce, né? Também, livros novos principalmente. Então, essas características. E quando você mostrou, tem um livro, isso eu já era um pouco mais velha. Eu acho que eu já estava no primeiro, pro segundo do fundamental. Que ele tinha uns recortes. Sabe aqueles livros que ele tem um recorte que vai se mantendo aquela imagem no meio, mesmo você folheando ele? Eu me lembro que eu achava interessante um livro que tinha um buraco. Não, esquecendo a forma, os desenhos que tinham entre eles, mas eu achava interessante um livro que tinha um buraco no meio do livro. E aquele buraco ia se transformando. E tem uns livros... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome da editora. Mas tem uns livros também, e agora pensando mais dos livros do Jô, que eles têm umas texturas. Quer ver? Eu até tenho... Aqui tem umas texturas aqui. De uma coleção chamada Rap Books. Sei qual é. Conhece? Uhum. Então, e aí eles têm umas texturas, não sei se eu consigo mostrar, ó, tá vendo? Sim, uhum. Esse daqui, por exemplo. E o Jô, mesmo quando ele sempre ganhou muitos livros, né? Tá dando pra ver, gente? Sim, dá pra ver. Virar uhum. No bichinho, né? Consigo, isso. Agora sim, ó. Uhum. Tá vendo? Sim. E aí é emborrachado, e assim, eu ganho, a gente também passou a comprar dessa coleção para ele, e não necessariamente todas as vezes que ele lê, ele está interessado na imagem. Muitas vezes ele está interessado em ficar experimentando a textura e cantando junto, enfim, é isso. Muito legal. Obrigada, Priscila, por trazer tantas referências, muito legal. Acho que a Karen tinha falado que queria, mas ela saiu, depois talvez ela coloque. E aí, eu não sei se vocês estão acompanhando aí, né, no chat, mas falaram sobre o cheiro, né, sobre os livros fofinhos, os buracos interativos, né, que tanto a Priscila falou quanto o Tito falou. Então, quando a gente vai falar de livro para pequena infância, né, os livros para bebês, isso é muito rico, né, como a Priscila trouxe essas texturinhas, o livro fofinho. Mas quando a gente está falando de materialidade, a gente não está falando só desses livros para bebês, a gente está falando de todo o livro, né? Primeira coisa assim que eu acho que a gente tem que lembrar é que antes do livro ser esse livro que a gente conhece, que é o famoso, acho que é Index, né, que fala, não sei se a Cintia também sabe, se for para me corrigir, né, que é essa ideia de virar, né? Deixa eu ver que a Heloísa comentou aqui, ó, que a mãe dela assina leiturinha e os livros são muito interativos, inclusive sem escrita, há livros de banheira, né, como que a Priscila falou, livro com fantoche, com texturas, e outros, conforme a gente vai virando as páginas, os animais vão aparecendo, são várias coisas que tornam a leitura mais divertida, de uma forma que a criança, né, eu acho que interage e consiga montar suas próprias histórias. Muito legal, Heloísa.
Então, é riquíssimo quando a gente fala de livro para bebê. Porque parece que é assim, só que aí que tá, né? A impressão que dá é que tudo isso pode quando é livro para bebê. Mas e depois? Será que a gente esquece de pensar na materialidade? Ou a materialidade, ela não tá só relacionada com os livros para bebês porque eles ainda não sabem ler, né? A materialidade, na verdade, ela está relacionada com todos os livros. Se a gente pensar num livro, um livro comum, um livro de romance, existe ali, né, uma coisa com papel, né, que já falaram do cheiro, tudo mais, uma coisa da cor do papel, da gramatura do papel. E existe também um virar de páginas, né? Eu não sei vocês, mas eu leio bastante, quando eu vou ler romance, eu leio no Kindle. E quando vou comprar livro para infância, eu compro físico, né? E às vezes eu preciso comprar, quando eu vou ler livros assim de conteúdo científico, né, de estudos, às vezes eu quero o Kindle porque eu acho fácil de achar as coisas, mas eu preciso do livro físico porque eu perco a espacialidade quando eu leio no Kindle. Eu não sei se vocês estão entendendo, se alguém já sentiu isso também, mas assim, se eu tô lendo no livro físico, tal coisa que eu li, eu lembro que tá, tipo assim, ou na direita, ou na esquerda, ou em cima, ou embaixo. E quando eu tô lendo no Kindle, eu perco essa espacialidade. É como se fosse uma coisa contínua, assim, né? Então, muitas vezes eu prefiro ler o livro físico, porque apesar de eu não saber exatamente onde estava, eu tenho essa espacialidade. Então, eu acho que o livro, quando a gente fala de materialidade, está ligado com uma temporalidade e com uma espacialidade, né? Uma temporalidade que é esse tempo do virar das páginas, né? Isso tem um equilíbrio. Muitas vezes quando a gente vai pensar no livro, a gente vai ver que o livro para infância principalmente, né? Você vai pensar que tempo é esse do virar, né? Diferente de ter uma página muito densa e outra página muito leve, que uma você vira rápido e a outra você fica. E ao mesmo tempo a espacialidade, né? O que eu vejo do lado de cá, em cima, embaixo, né? Bom, mas onde eu quero chegar é nessa especificidade desse objeto, que é feito de papel, normalmente, né? Tirando os livros dos bebês, que são feitos de muitas coisas, né? Depois a gente tem um livro de papel. E que o próprio objeto oferece muitas coisas pra gente pensar. E aí, ao invés de eu ficar falando, eu vou trazer os exemplos, que eu acho que aí vocês vão entendendo, né? O primeiro livro, vocês podem pedir para falar o que vocês quiserem, tá, gente? Pode me cortar. O primeiro livro que eu trouxe pra gente pensar, que eu acho que vocês devem conhecer, é esse, né? É um livro. Se vocês conhecem, comentem, tá? Então, é um burrinho, né? Que tá conversando junto com esse macaquinho. Então, é um livro. O que é isso? É um livro. Como se desce a página? Não desce. Eu viro a página. É um livro. É tipo um blog? Não. É um livro. Cadê o seu mouse? A cara, né? Eu adoro. Dá pra fazer os personagens lutarem? Não. Livro. Ele manda mensagem? Não. Entra no Twitter? Não. Passa vídeos? Não. Ele faz isso? Uau, 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 uau. Não. É um livro. Olha só. Aí ele mostra o livro, né? Tem a historinha do livro que ele tá lendo. Letras demais. Deixa que eu arrumo. O que mais faz esse livro? Precisa de senha? Login? Não, é um livro. Agora você vai me devolver? Não. Tudo bem. Estou indo para a biblioteca. Não se preocupe, eu vou carregar a bateria antes de devolver. Não precisa.
burro. E acabou. A Karen. É muito bonitinho, né? E ao mesmo tempo é muito legal, gente. Pensa só. Antes do livro Index, a gente tinha o pergaminho, né? Como era a experiência de um pergaminho? Como é a experiência de ler num pergaminho? Como isso mudou e como foi revolucionário, né, a mudança para o livro Index. E agora a gente tem essa outra experiência, que é a experiência do livro, né, na digital, né, ou das outras linguagens da internet. Então, o que eu gosto desse livro, além de ele ser fofinho e engraçado, é que ele lembra a gente do que faz de um livro, né? O que é um livro? Um livro é essa coisa que você vira, que você interage, que tem papel, né? Que tem um formato e que tem mais um monte de outras coisas, né? Orelha, o tipo de papel, desenhos, textos, a quarta capa, né? Um monte de outras coisas. E como que isso pode ser explorado, né? Eu não separei, tá? Como eu falei pra vocês, assim, vocês podem então me cortar. Eu não separei por ordem do tipo, formatos, não sei o quê. Não foi tão lógico assim, né? Como eu falei, eu peguei um monte de livro aqui e fiquei, meu Deus, queria mostrar todos, então vou pensar em alguns, né? Então, assim, primeira coisa do formato, né? Eu mostrei isso aqui pra vocês. Mostrei, não mostrei? No outro encontro? Não? Vocês conhecem Bárbaro? Ó, formato. Um livro comprido, né? Bárbaro, do Renato Morricone. Para minha Bárbara, esposa Gabriela. Priscila, será que conhece? Ou já tá gostando? Ela tá gostando, que ela não colocou que conhece aqui no chat. Eu tinha visto esse. Maravilhoso. Assim, tem que olhar com atenção. Gente... Muitas aventuras, não é mesmo? Maravilhoso! Muito bom! Olha o que eu falei da espacialidade, né? Então, assim, por que o livro precisa... E, assim, ele dá uma dica pra gente. Isso aqui já é uma dica, né? Que, obviamente, a gente não vai ligar com o carrossel. A gente não repara. E aí, o que ele faz com o nosso olhar? Né? Ele faz a gente ver o tempo todo. E a gente não tá entendendo. Não dá pra você olhar aqui e pensar logo de cara, ele tá num carrossel.
né? Você vai assim, ó, vira a página para cima, para baixo o tempo inteiro, né? Não tem como esse livro ser de outra forma. Não daria para você pensar ele num livro quadrado. Ele tem que ser comprido, né? Ele tem que ser assim. Então, isso é o que eu falo da forma. Quando a gente pensa no livro para bebê, a gente explora muito as possibilidades de papel, de formato, mas quando a gente vai para os livros, a gente esquece para os livros para crianças um pouco maiores, até para os livros de adulto, né? Mas ainda assim tem como a gente explorar, né? Outra coisa que todo mundo gosta e que a gente, quando a gente pensa em maternidade, a gente sempre vem à mente, eu acho que é um pouco disso. Isso aqui eu não vou ler, tá? Só para mostrar, mas é um pouco isso, né? Que todo mundo ama, certo? Ó, não tem como não amar, esse livro é maravilhoso, ó. Mas esse tipo de livro, né, que a gente chama de pop-up, esse livro tem facas, tem dobras. Eu estava achando que era uma criança que adorava ler e vivia dentro dos livros, aí o pai puxou para a realidade. Né? Então, assim, esse livro é lindo, mas tem até uma questão que dá pra gente pensar também, que é a dificuldade de se fazer um livro desse, né? Todo livro com cortes, com facas, com dobras, ele é sempre um livro muito mais caro, né? Muito mais difícil. Assim, deixa eu colocar os óculos. Muito mais difícil do que os livros convencionais, né? Então, eu penso assim, para além desses livros que a maternidade é evidente, como os para bebês e esse que eu mostrei da floresta, né? A gente também consegue explorar as coisas mais simples de um livro, como esse do Bárbaro, ou como esse eu mostrei? Não? É o Lobo com Dor de Dente. Esse é um livro super brincante, né? Então, ó, é o Lobo com Dor de Dente, do Daniel Condo. Au, au! Meu dente está doendo, muito. Será que eu encontro alguém para me ajudar? Ó. Ao longe, o lobo avistou os 3 porquinhos, não teve dúvida e perguntou: Porquinhos, estou com uma dor de dente terrível, vocês podem dar uma olhadinha? Oink, oink, oink. Claro que sim, responderam os porquinhos. Ó. E nhaque, né? Au! A Heloísa riu do meu au. Meu dente está doendo muito, será que eu encontro alguém para me ajudar? Ao longe, o lobo avistou 7 cabritinhos. E eu não vou contar inteiro, né? Porque são muitos, mas vocês já entenderam, né? Então, olha a importância. Ó, 2 livros compridos, quase do mesmo tamanho, com propostas muito diferentes. Então, não só o formato, como a abertura. O que acontece quando eu abro assim? O que isso me possibilita pensar na narrativa? E o que acontece quando eu abro assim? Como que isso muda a minha experiência com a história, né? E muda muito. Com relação a... Lembrando, né? Então, o que faz de um livro? Ter páginas, abrir, virar, aquilo que já é do livro, ter capa, né? Então, como que a gente explora isso? Ter um meio, né? Ter como é que eu chamo isso? Um meio, né? Um meio. Quando a gente vai ilustrar, existe uma regra, que é não coloque nada no meio. Tá? Então, quando eu vou ilustrar, o que eu faço? Eu faço sempre a página dupla, coloco no iPad, acho o meio, e eu tenho muito cuidado com as coisas ali. Porque se eu colocar o personagem principal, a cara do personagem principal ali,
na hora de imprimir, na hora de dobrar, ele vai ficar torto, né? Vai dar algum erro, então a gente não coloca. A gente já sabe que você tem que tomar cuidado com esse meio. Então esse meio do livro, ele sempre foi uma espécie de um problema. E livro tem meio, né? Tito não gostou do lobo. É bem safado. E no final eu não vou contar, tá? Quer dizer, eu vou contar. No final ele come você. No final ele come o leitor, né? Que ele pede ajuda pro leitor. E é super legal de contar com criança, que eles adoram. Porque você vai assim, ó, comendo, né? Exato, Você vai comendo todo mundo. E aí, gente, como eu tava falando essa questão do meio, o meio sempre foi ali no livro um problema. Até que alguns autores começaram a olhar para esse meio e ver que ele podia trazer novos significados para a narrativa. Conhecem? O muro no meio do livro, né? Karen conhece. Então, é o meio que está em questão aqui. É um fato de que o material, o livro precisa disso, né? Precisa desse meio. Então, o que eu faço com esse meio? Né? Tem um muro no meio do livro. Ó, não falei o autor, né? É do John... Será que é Age? Será que é assim que fala? Acho que é, né? E isso é bom. O muro protege este lado do livro. Do outro lado do livro. Este lado do livro é seguro. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né? Vocês viram que apareceu um ratinho aqui, formou uma muvuca aqui, aqui começou a encher de água. Agora a coisa mais perigosa do outro lado do livro é o ogro. Se o ogro me pega, ele me come. Por isso, fico feliz que tenha um muro no meio do livro e eu estou do lado de cá. Espera aí, o que está vendo? Isso não era para acontecer neste lado do muro. Uau, muito obrigado. Ai, não, estou do outro lado do livro. E você é o ogro que vai me comer. Eu sou um ogro legal e este lado do livro é fantástico. Vem, eu vou te mostrar. Ei, ogro, espere por mim. Quem tá atrasado? Cíntia, essa é minha vida. A Cíntia falou que agora ela precisa desses livros. É muito legal, né? Pensar, então, nessas potencialidades das partes do livro. É um clássico para pensar essa dobra, né, esse meio, são os 3 livros da Suzy Lee, a trilogia Sombra, Espelho e Onda.
E a Suzili tem um outro livro, que até eu tenho aqui, mas é mais de teoria, que chama A Trilogia da Margem, onde ela conta todos os processos de produção desses 3 livros. Né? E é muito legal porque ela tem os rascunhos, ela conta de um jeito muito informal. É como se ela estivesse numa conversa mesmo com você. Né? E aí qual é o grande lance desses 3 livros? É que esse miolo, né, esse meio, ele entra para a história igual o Tem um Muro no Meio do livro. Né? Então, esse é o Onda, né, que começa assim, ó, com uma criança. São livros de imagem só, né, sem palavra. Que ela chega na praia, né, e ela se depara com o mar. A Suzili tem um traço maravilhoso, um traço limpo e rápido, assim como se ela tivesse piscado e feito isso, que é incrível, né? E muito cheio de personalidade, né? E aí, gente, olha o que acontece aqui. O que aconteceu aqui no meio do livro? Ó, vou virar mais uma vez a página. Olha que safada essa menina. Ela percebe que ela tá num lugar seguro, porque ela tá do lado de cá, né? E que a onda não passa pro lado de lá. Então ela começa a brincar, né, com isso. Então olha lá, ó, a onda bate como se tivesse um vidro, né? E volta. E aí o livro segue assim, com ela brincando. E olha só o que eu falei pra vocês sobre o meio. Só que nesse caso foi proposital. Cadê a mão da menina? Isso é o que acontece e que é tão temido pelos ilustradores, né? Você perdeu um pedaço do personagem ali na hora da impressão e da colagem do meio, né? Mas isso ela fala no livro da trilogia que ela fez de propósito, porque é como se a menina estivesse passando de um lado para o outro, né? E ela passa, ó. Ela se sente assim a dona da praia, né? Tipo, agora eu mando aqui no lugar. Ó. E ela brinca. E ela brinca mais. É. E vem uma onda maior. Mas ela tá muito segura, né? Né, Karen? Só que não. Olha isso, gente. É quase um, né? Olha como essa onda vem e pinta o céu de azul. Ó, repara que antes o céu não era azul. Ó. E pinta, né? E aí ela tá aqui com as gaivotinhas. Olha lá. Ó, a gente consegue ver aqui uma coisa que eu adoro. Tomou um caldo e coloriu, exatamente, Rayane. Que é saber que ela tava o tempo todo sendo observada e cuidada pela mãe dela, ó. Que não tinha aparecido até agora, né? Adeus. É uma experiência linda, né? Aquela coisa bem assim, ó, um dia de praia, bem maravilhoso, né? E ela pegou praticamente o mesmo formato e pensou na especificidade dessa abertura, né? Aqui dessa, que eu já vou falar o que é. Obrigada. Ó. Ganhei café e Kit Kat. Aí aqui, ó, espelho, também, eu não vou contar inteiro, tá? Mas espelho também é uma brincadeira. Hã?
Ó. Você conhece os 3, Karen, eu imagino, né? Vou pular, tá? Umas páginas, pra dar tempo. Até que ela vai... olha isso, gente, olha essa página. Coisa linda. Né? Aquela coisa que todo mundo já fez na escola, pelo menos eu acho que fez, né? Porque eu sou professora de arte e eu fazia, que é você dobrar uma folha, pingar uma tinta de um lado, dobrar e abrir, né? Aparecer uma mancha, né? E aí ela vai brincando, ó, com isso, né? Com esse espelho. Porque né? E de repente, olha esse daqui. Tá? Então, é um... E aí mudou, ó. Eu não vou até o final, não. Mas, assim, no final aparece o espelho mesmo. Tá, vou pular. Pede pro seu marido trazer pra gente também. É que, gente, vocês não sabem, mas o Tito é meu filho adotado de escola, tá? É por isso que ele tá aqui pidão. E o Sombra, né? Que aí é uma outra abertura, que é assim. Né, que também é muito fabuloso, Sombra. Que é a história de uma menina que ela chega numa... é como se fosse um porão, assim, né, Karen? Onde fica guardado umas tranqueiras, assim, na casa. E ela vai vendo, né, essa sombra. Só que ela vai brincando, né? Eu fico imaginando, assim, quem que nunca se viu, assim, imerso nas coisas velhas, sabe? Naquele quartinho de tranqueira, né? O quanto que a imaginação vai tomando lugar. Então, vocês podem reparar que já tem mudanças aqui, ó. Uma vassoura, que a sombra já mudou. Acho que eu pulei uma página, peraí. E aí, ela vai brincando e tudo vai mudando. Pode falar, Priscila, fica à vontade. Nossa, Cris, eu não conheci a maioria desses livros. Eu tô encantada. É encantador, né? Saúde, meu amor. Até mais. Não, meu filho me dando chá. Então, mas você mostrando essa questão da lombada, né, interagindo, ela vira... eu sou do teatro, né? Eu sou das artes cênicas, eu não sou das design. Gente, eu posso comer um pedacinho? Vocês vão ficar chateados se eu comer um pedacinho? Obrigada. Eu ligo muito para chocolate também. E me parece que ela vira um outro personagem, porque a gente a escrita, ela interage com a lombada em alguns desses exemplos que você trouxe, né? Então, ela a forma ou meio, né, pensando assim, ele vira um personagem dentro da história, que não é... Ele provoca, né, uma adaptação, inclusive, da linguagem escrita. E visual. E da imagem também, E da imagem também. Então, ele faz ali uma triangulação muito interessante. Quando a gente pensa numa estrutura no livro, eu pensando na perspectiva, assim, né, do que eu conheço de artes cênicas, né? Existe um diálogo no teatro que ele é do figurino, com a maquiagem, com o que os personagens dizem, com o tom que eles disseram. E cada um deles vira um elemento, né, naquela composição. E nesses trabalhos que você trouxe, e acho que ainda tem talvez mais alguns exemplos, muitos. Ele vira um personagem, mais do que um personagem, né? Esse elemento de composição que ele norteia todo o resto. Então, ele tem uma espécie de protagonismo, mas eu não sei se dentro do campo da escrita, dos livros,
existe algum outro termo para isso. Ele ganha um protagonismo que todos os outros vão brincando junto com ele. Então, achei isso muito, muito, muito interessante. E quando você falou um pouco lá atrás, um pouco antes, né, desses exemplos, quando você fala que por que os livros para bebê, a gente pensa muito sobre isso, a gente se abre, né? Para essa materialidade, né? Uhum. A gente explora muito mais, né? Exato. E eu acredito que a gente estimula bastante as crianças e os bebês na educação infantil, pensando em educação, pensando em formalidade de educação, né? Uhum. A gente estimula muito a imaginação, a ludicidade e a criatividade. Né? Os sentidos, que depois os sentidos depois eles vão ficar todos meio que em detrimento da visão, né? A visão, ela se aguça e o resto a gente perde um pouco, né? Então, e eu vi uma provocação, gente, eu esqueci o nome daquela drag que também é das letras, esqueci o nome dela. Sim, Daqui a pouco eu vou lembrar. Eu vi um trecho de uma fala dela que ela falou assim: todos nós desenhávamos, todos nós pintávamos, todos nós ouvíamos música e dançávamos sem pensar no que aconteceu. O que aconteceu com essa criança que dançava, que pintava? A Rita Von Hunt, né? Rita Obrigada, Von Hunt, Tito. exatamente. Sabe? E eu acho que tanto a escola foi desacreditando de outras formas de representação e foi privilegiando a escrita. A escrita é séria. Olha as coisas que a gente fala. Isso é sério. Isso, você não tem mais idade para fazer determinadas coisas. E isso vai tolhendo a nossa imaginação, a nossa ludicidade e, ao mesmo tempo, os livros se refletem nisso. Tanto que é muito difícil você encontrar um livro para adultos que as ilustrações, elas têm este papel que você está nos trazendo nesses exemplos, né? Mesmo a ilustração, que dirá o formato, que é uma coisa ainda mais ampla. E eu fico pensando, assim, nas bienais, né? Livro que tem um formato diferente, que privilegia algumas cores, que a fonte não é próxima da Times ou que não é da... Sabe, coisas assim? Se as pessoas comprariam achando que é um livro, entre aspas, sério, ou um livro que tem uma credibilidade de conteúdo. Nem precisa ir tão longe. Se a gente pensar que a maior parte dos pais das escolas de crianças pequenas, eles querem que os livros adotados nas escolas sejam livros que vão aumentando em quantidade de texto conforme a criança vai crescendo. Porque isso significa que a criança já está madura para ler mais. Como se ler o objeto não fosse algo importante, né? Como se a gente olha a leitura sofisticada que a gente tem que fazer para entender um livro como esse, né? Sim. Ela é sofisticada porque você não vai só decodificar a palavra, você vai olhar para toda a estrutura do objeto. E não é Sim. o que acontece. O que mais acontece são os pais pedindo... Gente, eu tô escrevendo o livro. Quando eu vou vender, as pessoas perguntam, mas para qual idade? Tem muito texto, então é para mais velho, tem pouco texto, é para as crianças mais novas, né? Então, acho que tem esses desafios. Agora, é interessantíssimo, até mesmo pensando na gente enquanto adulto, não é porque eu sou professora de arte, não é porque eu tenho interesses nesse lugar. Mas eu fico pensando o quão a vida seria mais interessante para a gente que é adulto, no sentido de criar, inovar, no sentido de, eu me divirto, no sentido de eu preciso refletir sobre alguma coisa. E aí eu me debruço sobre um formato que não é esse formato tradicional, vou chamar assim, né, que amplia.
E o quanto isso vai ampliando a gente em diferentes frentes, diversas frentes, né? E é muito interessante essa perspectiva. Até a Karen me chamou para a gente conversar um pouco com os alunos da pedagogia no instituto que a gente trabalha aqui em Campos do Jordão, sobre a questão da ilustração. E vendo agora, Karen, o quão seria importante a gente também falar da questão da forma, né? Para as professoras e professores que estão se formando, eles estão no último semestre do curso de licenciatura em pedagogia. E que, por exemplo, eu, sinceramente, eu não fazia ideia da maioria desse material que vocês trouxeram, né? Enfim, acho que já extrapolei um pouco aqui, mas dizer que eu estou muito maravilhada, encantada com isso tudo. Eu acho que o universo da leitura, isso que você me trouxe agora, ele está ampliando tanto no sentido de qual a potência da ilustração, este último exemplo que você trouxe do mar, né, invadindo, e aí ele pinta, e as cores vão surgindo também de uma outra maneira. Falei, caramba, gente, olha o universo da leitura como é amplo, como eu, enquanto ser humano, eu preciso degustar mais, eu preciso buscar mais outras formas, outros contextos. Independente de ter um filho pequeno ou não, né? Ai, sim, que fofa, Cíntia. Muito obrigada, viu? Tá maravilhoso. Obrigada às mulheres, Cíntia e Karen, que insistiram para que eu fico tão feliz de poder compartilhar isso, porque é uma coisa que eu também amo e não tenho com quem conversar, né? Ó, deixa eu mostrar esse. Não sei se você já acabou, Priscila, tô te cortando. Maravilhosa essa fala, me deixa muito feliz. Esse daqui, gente, é um livro que uma vez eu fui no Sesc e peguei pra ver e falei, ai, que livro feio. Ai, gente, esse vídeo vai chegar na Ângela Lago, que vergonha, que é quem escreveu. Eu achei ele feio. Karen conhece? Não? E aí, a hora que eu entendi, ele é fenomenal, porque esse livro é antigo, tá? Esse livro é de 94. Agora eu vou mostrar pra vocês. Cena de rua. Vocês estão vendo essa ilustração? Eu acho ela feia. Ó. Mas, ó. Vou virar. Ó. Agora, ó. A cara da Priscila. É assim? É assim. Não tem palavras, tá? Então, assim, Ângela Lago, esse livro ganhou o Jabuti em 95, tá? Eu não sei se deu pra entender a história, ela é circular. Então, é um menino que tem umas bolinhas aqui, que eu não sei dizer o que é isso, se é fruta, o que é, parece uma caixinha, né, aqui, ó. E que ele tenta vender nos carros, tipo, num sinal, né? Só que, gente, isso é muito fenomenal, porque ela fez esse livro pra ser lido assim, ó. E a gente ganha uma tridimensionalidade com ele.
Porque é como se você estivesse dentro do carro e o menino estivesse aqui, ó, em cima de você te oferecendo a coisa, sabe? Gente, não preciso falar mais nada, né? Como que chama, Cris, o livro? Cena de Rua, da Ângela Lago. Então, Rayane, eu também, quando eu fui, eu tinha essa mania de ir, assim, ir no Sesc, biblioteca, e sempre gostei, ficava vendo livro infantil lá. E quando eu peguei, eu falava, gente, mas por que falam tanto da Ângela Lago? Porque esse desenho é esquisito, né? Ele é estranho, causa um incômodo porque é escuro. Tem cores puras, primárias, tá vendo? Ó, tem verde aqui, mas tudo muito puro, ó, laranja, vermelho, amarelo, né? E aí quando eu descobri, e esse não é o único, tá? A Ângela Lago também tem um outro que também é feito pra você ver assim, nesse ângulo, que dá certinho a questão da tridimensionalidade da casa, assim, eu não lembro o nome do outro, depois tem que pesquisar. E ela tem o Cântico dos Cânticos também, que é esse daqui, ó. Só eu que não entendi direito. Tito, ó, não é um livro pra você ver ele aberto assim. Ó, olha essa página, é pra você ver ele assim, ó. Ó, é o vidro que tá aqui do carro. É como se eu fosse essa mulher aqui com o bebê e o menino tá me oferecendo a coisa aqui, ó. Ó. Tá vendo? Não é assim. É aqui. A história é simplesmente a história de um menino que tá no semáforo e ela é circular, né? Porque ele começa vendo nas bolinhas, enfim, vê uma bagunça e termina com ele com as bolinhas também. Qual é que é lindo, Heloísa? É o Cântico dos Cânticos que você tá falando? Acho que é, né? Ah, não, o Cena de Rua, né? Uhum, tá. Ó, então o Cântico dos Cânticos é assim. Ele vem com uma luva, que também é mais uma coisa que a gente pode pensar que é uma materialidade do livro, as luvas, né? Tem um livro que vem com luva, com orelha, com todas essas coisas. Essa luva, lógico, né, gente? Esse livro aqui, ele foi impresso pela Kozak Naif, né? Que imprimia livros maravilhosos, não existe mais. Carésimos também. A luva, ó, você abre e aí você aqui tem sobre o livro, porque não tem espaço para falar sobre ele nele. E vocês vão entender por quê. Porque ele é a história do livro Cântico dos Cânticos da Bíblia. Só que ele é assim, ó, Cântico dos Cânticos, Cântico dos Cânticos. E aí, peraí. Você vem, ó, vira a página. É uma doideira, assim, ó. Parece uma coisa meio Escher, tá vendo? Mas aí você vai encontrar aqui, ó, pequenininho, um príncipe. E aqui pequenininho, uma princesa. E as páginas estão virando e virando. E eles estão tentando se encontrar, ó. Só que se eu virar aqui, é a mesma coisa. Então, se eles estão tentando se encontrar e é a mesma coisa, eles só podem se encontrar no meio, né? Cadê? Peraí, gente, deixa eu achar o meio aqui. Tá difícil. Perdi, peraí. Ah, é aqui. É isso aqui, ó. Aqui é o mais próximo que eles chegam. E depois retorna do mesmo jeito, só que ao contrário, né? Então, assim, obviamente, esse aqui é um livro para criança. Não sei, pode ser, mas não necessariamente, né? Porque é um livro complexo, assim, mas
Também dá para você ficar imerso nesses detalhes da imagem, que são muito bonitas, né? Mas é mais pra gente pensar essa questão da materialidade mesmo, sabe? Do que pode ser feito. Esse aqui pode ser que não seja tão pra criança, mas esse daqui é. Olhe, por favor, não viu uma luzinha piscando? Bernardo de Carvalho, aqui no Brasil saiu pela Tordesilhas, mas lá em Portugal ele é pela Planta Tangerina. Só que o verso é: corra, coelhinho, corra. E aí você tem a história aqui. Olhe, por favor, você viu? Siga o vagalume. Ó, eu acho que esse livro não dá pra eu contar aqui, tá? Eu vou só explicar ele, porque tem que olhar com muita atenção pra tudo, assim. Mas de forma geral, você vai acompanhar desse lado aqui, você vai acompanhar o vagalume. Siga o vagalume, pediram. E ele vai passar por várias cenas, né? Perguntando coisas porque ele tá procurando alguém, né? E ele pergunta para vários bichinhos na floresta e tal. Vai perguntando. Aí aqui, ó, você consegue perceber, ó, que o grilo aponta. É Bernardo Carvalho. E você vai seguindo, né? A história dele, ó, todo mundo aponta pra lá. Ele tá perguntando, tá procurando alguma coisa. Aí chega lá no final, ó, ele passa por várias coisas. É quase aquela coisa meio onde está o Wally, assim, sabe? Você vai procurando. Aí, a hora que chega aqui no final, o vagalume tá aqui, apaixonado pelo semáforo, tá vendo? E aí acabou o livro, achou o vagalume. Só que ele chega aqui corra, coelhinho, corra. Siga o coelhinho. E aí você volta seguindo o coelhinho. E aí você começa a perceber que você passou pelo coelhinho o tempo todo. Ele tava o tempo todo em algum lugar, na ida, só que você não reparou nele, tá vendo? Mas o coelhinho tá... Né? E aí, a hora que você... Ó, coelhinho aqui... Opa! Aqui... E aí, a hora que você chega aqui no começo... O coelhinho pede informação pro cachorrinho chorando. Difícil. E aí tá todo mundo lá, o coelhinho tá lá de boa, tá vendo? Então, são 2 livros em um livro. É muito vantajoso, vale a pena comprar. Tô brincando, né? 2 em 1. Mas é muito legal essa brincadeira, né? Porque a gente desnaturaliza essa ideia de que a gente lê sempre, né, da direita para esquerda, de cima para baixo. Aqui a gente mistura tudo, né? Você termina e volta, né? Então, é quase como o Cântico dos Cânticos, mas esse é um livro mais para criança. Deixa eu ver o que eu vou mostrar. Ó, só pra gente... não tem mais muito tempo, porque eu também quero deixar sempre vocês falarem, né? A gente tinha visto o do Lobo e o Bárbaro com formato comprido. E aí aqui tem um outro que é da Dubu, que é Mariana Dubu, que eu adoro essa ilustradora, que chama Ônibus. E aí esse eu não vou contar, mas ele é uma gracinha. E ele tem esse formato, porque, né, vocês vão entender que é o formato do ônibus. Esse saiu no Brasil pela Jujuba, né? Então, ó, é a história simplesmente de uma criança pequena que pela primeira vez ela vai pegar o ônibus sem a mãe, tá vendo? Então o ônibus chega e tchau, mãe, está bem, vou ser boazinha. E ela tá tipo aqui, ó, dentro do ônibus. E aí você vai acompanhando o que acontece com os personagens dentro do ônibus, né? É a primeira vez que pego o ônibus sozinha. Mamãe me preparou uma cesta e me deu uma blusa para eu trazer. Só que enquanto você vai olhando para ela, muitas coisas vão acontecendo com os outros personagens dentro do ônibus, né? E você tá dentro do ônibus, porque o livro é o ônibus, né? Então você vai vendo passageiro que entra, passageiro que sai, né? Você vai acompanhando as histórias. Tem passageiro mal encarado, tem passageiro divertido. Aí para pra pegar mais um, né? Olha lá, ó.
Tem a preguiça que o tempo todo tá dormindo, né? Então é aquele tipo de livro muito brincante, porque a criança, quando ela vai ler, é como se a gente pudesse ler diversas vezes o mesmo livro, cada hora você lendo para um personagem, né? E é essa jornada, porque termina exatamente a hora que ela vai chegar e se encontrar com a vovó. Então ela tá indo da casa da mamãe pra vovó, né? Então, vovó, cheguei. E aí acaba o livro, né? Aí ela fala assim, eu tenho tanta coisa pra te contar no final, porque ela vivenciou tanta coisa dentro desse ônibus. Então, assim, mais uma vez, daria para esse livro ter outro formato? Talvez até desse, mas seria o mesmo livro? Né? A mesma experiência de leitura? Uma coisa que eu vi esses dias que eu acho que é super legal chamar a atenção é que eu não sei se vocês sabem, mas os processos de compra pelo PNLD, eles prevêem formatos específicos. E acho que são 3 formatos, se eu não me engano, e acabou. Se não estiver naquele formato padrão, não pode entrar. E aí muitos livros são adaptados. E outra coisa, eles não vão prever capa dura, eles não preveem várias coisas, né? Então muitos livros são adaptados, E aí isso é uma discussão que as pessoas têm feito, assim, quem é da área mesmo da literatura, porque é quase como se a gente estivesse dizendo que o livro é a ilustração e o texto, né? Ignorando essa questão da materialidade. Porque você pega um livro, por exemplo, esse livro é super antigo, o livro Inclinado, vocês conhecem? Ele é inclinado mesmo. Se eu colocar ele aqui, reto, ele fica assim. Ele é um livro péssimo para você ter na sua estante, porque ele não cabe lá, fica torto, né? E ele brinca com isso, assim. Ele brinca. É um livro antigo, tá? Já. Quer ver de quando ele é? Essa edição é de 2020, mas ele de verdade, aqui não tá dizendo. Quando ele saiu, aqui tá dizendo só de quando ele saiu no Brasil, né? Mas ele é bem antigo. E aí, assim, o livro inclinado, tudo vai escorregando, sabe? Eles vão correndo atrás, tem que ler, né, o texto, né? Mas eles vão correndo atrás porque vai tudo caindo, porque tá inclinado, né? Então a gente tem, não tem como você falar que esse livro vai ser feito de outra forma, sabe? Você vai perder toda a história se você tiver que adaptar ele para um padrão específico. Obrigada, assim, você viu como é super antigo? 1910, gente, ele foi publicado. Pequena Coisa Gigantesca, da maravilhosa, linda, incrível, fenomenal Beatriz Alemanha. Olha o tamanho disso aqui, gente. O livro se chama Pequena Coisa Gigantesca. E ele é um livro que... esse eu vou ler, é tão lindo. Nossa, não é? É muito maravilhoso. Apesar de ser difícil, né, de ler, de tão grande que ele é. Lê, Cris, lê. Gente, eu tenho muita paixão por essa mulher. Num dia de verão, ela passou por ali, bem ao lado dos pés do Sebastião. Uma menina tentou apanhá-la, como se apanha uma mosca. A mulher do crocodilo a esperou na porta de casa durante longos meses. Nunca viu chegar nada. Tem gente que não sabe reconhecê-la. Alguém topou com ela no meio da chuva por 1 minuto ou 2. Para ele, esse minuto foi suficiente. Nas férias, ela deslizou debaixo de uma mão. Um leve tremor e pronto, nada mais. Um velho senhor a encontrou dentro de um floco de neve, no frio que vinha de longe. Por um momento era como se ele tivesse voltado a ser criança. Muitas crianças, ao crescer, descobrem que ela já não está na caixa de brinquedos nem na lata de balas. Melhor assim, elas dizem.
Por incrível que pareça, ela despertou muito medo em alguns. Eles trancaram as portas, afastaram as pessoas e levantaram muros. Um dia, como por brincadeira, ela se escondeu numa lágrima e encheu um homem de nostalgia. Muitos a encontraram nos cheiros, nos olhares, nos braços dos outros. Outros a perseguiram o tempo todo. Às vezes tentaram consegui-la com dinheiro ou fechá-la numa caixa. Mas é impossível guardá-la, ela só faz passar. Esvoaçando com uma folha, ela pousa num ombro, depois já levanta voo e de repente desaparece. Ela estava ali, aninhada, debaixo do nosso nariz. Mais uma vez, ninguém a viu. Essas cores. Essa pequena coisa invisível, no entanto gigantesca, que um dia alguém chamou felicidade. Fim. É muito lindo, né? A Heloísa. É muito legal, né? Porque esse livro podia ser pequeno, mas faz tanto sentido ele ser tão grande, né? Assim. Gente, vocês querem comentar? Eu só falo. Faltei mais alguns aqui. Não? Ó, a gente falou de tamanho, de formato. Ah, podia ser também, né? O Tito falou que podia estar falando da infância. Acho que tem a ver, né? Formato, meio, né? Como a Priscila chamou, de tipo lombada, né? A parte de dentro. Dá pra gente falar de faca, de papel, que eu não falei ainda. De papel, tem dois que eu trouxe pra falar de papel. Ó. Esse aqui. Ó. Tem um fantasma nessa casa. Que é do Oliver Jeffers. Que ele faz uma brincadeira muito boa, né? Então, deixa eu ver se começa aqui. Tem uma casa aqui, ó, antiga, com essa porta. Oi, pode entrar. Quem que pode entrar, né? Bem-vindos! Faz tempo que eu não recebo visita. Ó, Xanã. Olha lá, essa casa antiga aí. Será que você pode me ajudar? Dá pra ver? Dá, né? Sabe o que que é? Eu ouvi dizer que tem um fantasma nessa casa. Não vou terminar, não. Gente, olha o papel do papel, né? Olha que ótima essa frase. O papel do papel, né? O papel do papel aqui, ele é primordial, é muito brincante.
É muito divertido, né? A gente começa depois a tentar olhar e ver como... Porque a primeira vez que você vira a página, eu não vi o fantasminha lá. Eu só vi a hora que eu virei mesmo. E aí você fala, como é que eu não reparei que é mais branquinho ali no fantasminha, né? Os céus. Há pedidos, vou ter que terminar. Ah, parei aqui, né? Tem fantasma nessa casa. Mas eu ainda não achei nenhum. Nem sei direito como que é um fantasma. Eles são muito safados, esses fantasmas. Dizem que eles são brancos e tem 2 buracos no lugar dos olhos. Mas é muito difícil encontrá-los. Essa aqui tem 2, ó. Ó, olha só. Ó. Mas é muito difícil encontrá-los. Virou uma. Apareceu aqui e virou 2. Eles tiram um barato, eles riem. Tem 2 pontinhos aqui que é tipo 2 risadinhas. 2 páginas brancas, transparentes, né? Eu soube que alguns têm correntes e ficam vagando pelos corredores. Agora que no vídeo não dá pra ver, mas ao vivo a gente já consegue ver o fantasminha aqui, agora que você já sabe, né? Ó. Olha onde ela tá, ó. Ela tá lá. Ela tá aqui, né? E ele tá aqui com as correntes. Mas não sei não, eu posso estar imaginando coisas. Você já viu um fantasma? Sabe como eles são? Ó, o espelho. Ai, que medo, né? Ele só entra nos quartos que estão com a luz queimada? Será que eles só aparecem à noite? Você sabe onde eles podem estar? Já procurei em todos os cantos dessa casa. Procurei até dentro da chaminé. No sótão, atrás dos armários. E debaixo da cama. Ó, ela procurando debaixo da cama. E aí... 2 vezes. Aí ele tirando uma barata da cara dela. Eu moro aqui há um tempão e nunca vi nenhum fantasma. Talvez eu nunca veja. Estão tomando chá. Acabou. Ai, por nada, Tito. E esse aqui também usa o papel assim transparente. Esse aqui não tem no Brasil. Eu comprei lá. Oi? Deixa eu te perguntar uma coisa. Isso é um vegetal? Um vegetal. É um papel vegetal? Simples assim. Só um vegetal. Positivo e negativo e um vegetal. Que coisa. Muito bom. Obrigada. Esse aqui, obrigada, imagina. Esse aqui também é da Beatriz Alemanha.
chama... Eu ia traduzir pra vocês, mas eu esqueci, né? Mas chama As Coisas que Passam. Não vou ler inteiro não, porque esse não é engraçado, é só fofo. Lindo, lindo, lindo. E também porque eu não posso mexer muito nele, que ontem eu fui mexer nele e saiu a página. Quase tive um piripaque, né? Porque caiu. Então é assim, ó. Na vida, são muitas as coisas que passam e se transformam. Olha, ó. E se vão. Gente, uma tradução automática mais ou menos que eu tô fazendo, tá? Aqui, vocês me desculpem. O sono acaba. Ó. Uma pequena ferida sara, ou quase. Sem deixar cicatriz. O do fantasma chama Tem um Fantasma Nessa Casa. A música se esvai. Assim como as bolhas de sabão. E é isso, gente. Não vou continuar porque tá grande, senão não vai dar tempo, tá? Mas é assim, ó, olha a importância de um vegetal, né? Que aumenta essa temporalidade, né? Faz a gente olhar pro que passa, que é o nome do livro, né? Então você passa a página, passa o tempo, né? E o que isso... Esse aqui também eu comprei fora, que também não tem no Brasil. Eu paquerava esse livro há muito, 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 muito tempo. E aí eu não aguentei. Que só que acho que o original dele acho que é francês. Que você pensa? É da... Não sei nem pronunciar. Lauren Morro, não sei. Olha isso, gente, ó. Máximo, inventa uma aventura, né? E aí... A Neta quer um docinho. Tá pensando em comer um docinho. Rosa tá apaixonada pelo Antônio. Gente, que maravilhoso que é ser do teatro, né? Você já viu as caras da Priscille? Me dá uma alegria. É maravilhoso. Matia tá simplesmente feliz. Ai, que gracinha. Maria é terrivelmente ciumenta. Helena, às vezes, tem vontade de ficar sozinha. Henrico tá com uma musiquinha na cabeça. Ana se sente triste. Lorenzo não vê a hora que volte o verão. A Mira ainda não acordou do sonho? Deixa eu pensar se é isso mesmo. Acho que é. A Mira ainda não acordou, tipo, do sonho. Ainda tá meio que sonhando. Ai, gente, eu não sei. Não sei o que é. Laura evade telepágina. Acho que ela, tipo... Acho que ela vai umas páginas pra frente do livro, tá? Eu acho que é isso, não tenho certeza.
Ou talvez ela dá uma viajada, não sei, tem que confirmar o que é isso. Luciano se lembra com ternura de quando ele era pequeno. Guilherme Bole. É tipo ferve de raiva. Nina sonha com um passeio no campo. Elvira tem um pensamento, não sei o que é chascuno. Desculpa, gente, esqueci de traduzir tudo, não lembro o que é isso. Antônio tá tentando procurar uma palavra. Nicola não tá pensando em nada. O Giovanni tá preocupado com o trabalho. Todo mundo tem os seus pensamentos, pesante, devagar ou rápido, até mesmo eu. Máximo, Helena, Luciano e todos os outros estão aqui. E eu também. Aí termina assim, aí você vê o gatinho aqui, ó, que ele também tá aqui. Você descobre no final que, na verdade, é ele que tá narrando, né, a história, né. E assim, é um livro difícil de fazer em termos editoriais, sim. Isso é caro, né, a gente não consegue fazer essas coisas, né. Mas em termos composicionais, não, né? Em termos de ideia, é uma ideia, teoricamente, não sei se dá pra dizer que é simples, né? É maravilhosa, mas ao mesmo tempo é simples. Todo mundo pensa em alguma coisa, né? Esse eu vou escrever aqui, porque eu não sei falar. Mas não tem no Brasil, eu não sei se tem, em que país que tem, além da Itália. Chama A Que Pense e é Laurenti Morro, não sei ler isso. Essa ilustradora, que também é autora, tem livros lindíssimos. Tem um que chama Depois, que eu adoro. Tem vários que eu gosto. O estilo, né, o traço dela eu gosto muito, assim. Mas esse era um que eu paquerava há muito tempo, que eu não sabia o que era a história, mas eu via sempre essas ilustrações. E aí, ó, eu vou tentar mostrar mais 3 bem rapidinho, tá? Um é de uma amiga minha que é a Edith Chacon, maravilhosa, autora maravilhosa, mora em São Paulo. Você conhece a Edith? Ela é super minha amiga. E ela escreveu esse livro, gente, que é lindo, que chama Desapontado. Que é a história de um gato que está muito desapontado. E ele é um desses livros que, obviamente, é difícil de a gente achar para comprar, porque ele é feito com muito carinho, né? O lápis de ponta quebrada ficou desapontado. O papel em branco ficou desapontado. O escritor ficou desapontado. O leitor ficou desapontado. Até que o apontador apontou a solução. E aí, vocês não estão vendo, mas aqui eu tenho um nozinho, ó. Porque ele é manual. E entregou-se ao lápis. Que se entregou ao papel, que se entregou ao escritor. Ó, tudo isso é nozinho, gente. Ó. Que se entregou ao leitor, que, desapontado com o desfecho,
apontou o seu lápis e escreveu outro final. Como que o simples pode ser maravilhoso, né? E como que essa possibilidade de virar a página, de pensar outros materiais também possibilita a gente criar histórias, né? Criar um mix aí, né, de coisas. Fabiana Lorenzetti, moradora de Araraquara, maravilhosa. Não é assim, não vai encontrar livros delas em qualquer lugar. Ela tem um negócio que chama o perfil dela vocês encontram, tá? E procurem porque é lindo. Fabiana Lorenzetti, chama Lab Livro, aqui em Araraquara, e ela faz todos esses livros manualmente. Esse aqui chama Caretas, e é um livro que brinca com buracos, que vocês tanto falaram que gostavam, né? E não tem texto, só tem caretas. É que é difícil pra vocês verem, porque vocês não conseguem ver sombras direito aí, né? Eu tenho que virar pra vocês verem, ó. E isso aqui pra você brincar com criança, tipo assim, o que é isso? É uma risada, né? O que é isso? É uma decepção? É uma risada, ó, uma tristeza? Oh! Não sei, me ajudem essa. Essa é muito... Oh. É a cara. Pensa que alguém depois vai ver esse vídeo vai ver a gente fazendo caretas. Oh, que risinho contido. Gente, tudo manual, encapado, tecido. Procurem, Fabiana, Instagram. Dá tempo de mostrar mais dois? Gente, que queriam presentes pro meu filho, aí pra mim, mês que vem é meu aniversário. Ótima. Ó, Vermelho. Vermelho é um livro que a Fabiana fez também e que ele faz referência a um livro da... Ai, gente, como é que chama aquela mulher? É verdade, Rayane. A gente vai ter que fazer no final todo mundo com a câmera aberta e a gente vai ler careta de novo pra todo mundo fazer. Ai, como ela chama? Lauver. Eu vou procurar, eu já lembro o nome dela. Que é uma ilustradora que ela refez Chapeuzinho Vermelho de maneira gráfica. E a Fabiana refez o livro dessa ilustradora. Peraí, gente, só desligar aqui. Então, olha só, isso é um leporello, né? Ou chamado livro sanfona, né? Que é sobre o Chapeuzinho Vermelho. Então, ó, a gente começa com um índice, né? Chapeuzinho Vermelho, floresta e lobo. E aí você vem, ó. Chapeuzinho Vermelho.
ela deu um novo final pra Chapeuzinho Vermelho, né? O Chapeuzinho Vermelho. E aí, ó. Essa Chapeuzinho Vermelho não deu espaço pro lobo, não. Enfrentou ele. Ela acabou de lançar um novo que hoje eu pedi. Falei, Fabiana, eu quero um. Que são receitas gráficas. Chama Cuscuz alguma coisa. Eu não vi ainda inteiro. E ela faz, como ela faz manualmente, às vezes tem que encomendar, às vezes ela não tem, sabe? Mas é muito maravilhoso, porque a ideia dela, do Lab Livro, é exatamente pensar essa questão da materialidade do livro. Então ela faz as criações que são dela, não... Eu já falei pra ela, por que você não vai atrás de uma editora para publicar isso? Ela falou, eu sei que é o tipo de livro que no Brasil não se publica praticamente, porque é muito caro, né? E o último, gente, que eu vou mostrar, prometo que é o último, é esse que foi indicado, eu acho, não, ganhou recentemente o selo de altamente recomendável pela Finilige, que é da Sofia Mariucci, ilustrado pelo Vitor Rocha, que chama Tem um Gato no Frontispício. Agora, eu não sei vocês, mas eu não tinha a mínima ideia de que raios era frontispício quando eu peguei esse livro. Alguém sabe o que é frontispício? Então. Mas, vocês sabem o que é um gato, certo? Tem um gato aqui? Isso aqui é um gato? Pois bem, isso aqui é um frontispício. Então, o que a Sofia faz? Ela brinca com todos os pedaços do livro. Isso realmente é frontispício. O que a gente conhece como página de rosto também é conhecido como frontispício. A gente sabe que isso aqui é a orelha, a gente sabe que isso aqui é capa, a gente sabe que isso é quarta capa, né? Miolo, a gente sabe tudo isso. Então, isso é o livro, ó. Começa assim, com uma dedicatória. Para Mel, a zebra mais amada do Brasil, Sofia Mariucci, para Greta Leô, Vitor Rocha. Então, ó. E aí começa. Tem um gato no frontispício. Talvez você ache ou não. Mas tem um gato no frontispício. Talvez você só ache essa palavra muito estranha, frontispício. Será que fica na frente ou mais perto do precipício? Nas orelhas tem uma girafa. Onde já se viu girafa na orelha? O pescoço não cabe, não. Imagina só o pescoço dentro da orelha, que maluquice. Só se essa girafa, na verdade, for um brinquinho. Ou se essas orelhas forem a parte de um livro. E aí você já fala, vamos lá ver. E tem uma girafa na orelha, né? Na quarta capa tem um elefante, ele está de costas, por isso talvez você não tenha reconhecido. Não é por nada não, ele adora estar ali com seu bambolê. Ele adora, com seu bambolê, e rebola para lá e para cá para todo mundo ver. Porque quem pega o livro logo vira para ler o que está escrito na quarta capa. E aqui temos um leão que está ilustrando, né? Peraí, quarta capa, a primeira todo mundo sabe qual é, mas onde é que será que fica a segunda e a terceira? E o leão tá aqui ainda ilustrando. Do lado da dedicatória tem uma galinha. Ela teve uma ideia genial e está se perguntando, quem veio primeiro, o livro ou a ideia? Né? E a gente já viu que do lado da dedicatória tem uma galinha. Pode ser que alguém ache um rastinho no colofão. Ele se escondeu no fim do livro porque quer que você fique se lembrando dele quando acabar a história. Mas que história doida é essa? Bom, o colofão... Deixa eu lembrar que raios que é o colofão. O colofão. A última página onde tem... Na lombada tem uma lagarta dançando lambada. Ou será que é uma lombriga? Lesma, lacraia.
No glossário tem uma coruja bem séria, que já leu todos os livros do mundo, até este que ainda não acabou. Cadê o glossário? Aí o livro foi feito, vai para a livraria, ó. Nas páginas de crédito tem morcego. Ele bate as asas para todo mundo ver neste livro. Viva! Parabéns, parabéns. Cadê o crédito? E o morcego. Aí aqui vem o lançamento do livro, né? Porque está sendo feito um livro, né? Na capa tem um montão de bichos lendo. Cabe mais um? E no miolo, o que tem? E acabou. Só que aí você vai ler o glossário, aí você vai descobrir o que é colofão, segunda, terceira capa, quarta capa, página de crédito, miolo. Aí você vai descobrir quem é quem. Aqui no final ele fala assim, ó. O gato inspirou, a galinha teve uma ideia, os cachorros escreveram. E aí você fica assim, você fica maluco. Você vai e volta no livro até você encontrar todo mundo. Aí você descobre que os coelhos trabalham na transportadora, carregando as caixas de livros pro depósito. Que o passarinho é o vendedor de livros. Então, assim, é uma bagunça, mas ao mesmo tempo é um livro sobre livros, né? Então, aqui no final ainda aparece, né, as medalhinhas que o livro poderia ter ganhado, que o morcego mostra, né? Esse livro saiu pela Baião, pela editora Baião, e ele é um livro realmente que mostra aqui, ó, sobre as capas, sobre como é feito um livro. Que eu acho que dá para terminar com ele, né? Pra gente pensar, então, mais uma vez, como essas partes todas do objeto livro podem propiciar narrativas diferentes que brinquem com esses próprios pedaços, vou dizer assim, né? Tô lendo aqui, ó. Gente, 4 e 5. Alguém quer falar alguma coisa? Só que foi maravilhoso, Cris. Obrigada. Obrigada aos autores de todos os livros, né? Que ajudaram a gente. Não, incrível. Que bom, né? Ter um sábado assim. É muito legal, né? Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Fazer uma pergunta para Cris? Escrevendo, Cris. Eu amei, Cris. A Heloísa, olha lá, encantada, Cris. Muito bom. É uma alegria para mim também, né? São lindos. E é um pouco disso que alguém comentou, assim, não lembro quem comentou, né? Como que... Acho que a Cíntia falou, né, Cíntia? Quanta criatividade, né? Não, nesse último, eu tava escrevendo comentário, mas aí, porque esse do frontispício, né? Eu tava escrevendo assim, nossa, que legal, as crianças vão se familiarizando com as partes do livro, né? Aí eu pensei, não são as crianças, eu também não conhecia um monte de nome, né? Eu também, o da frente, a gente conhece Folha de Rosto, acabou, né? Frontispício, agora eu vou chegar assim, ó. Gente, peguem a parte do frontispício. Ninguém vai te entender, né? Eu adorei. Mas... E aí tem tudo a ver com isso que a Cris trouxe pra gente, né? Quando a gente estava elaborando o curso, né? Que é livro para a infância, né? Não que tem essa noção que a gente sempre comentou, né? Que é um livro para a infância que tem na gente, né? Então, fantástico. Achei que... que eu acho que é um nicho, né? É muito pouco conhecido, assim. Obviamente, assim, esse livro, por exemplo, que é bem recente, é do ano passado, ele ganhou lá o selo de altamente recomendável, mas ainda é um nicho, né? As pessoas, elas estão muito acostumadas primeiro, assim, ó, quando que você tem contato com livros para a infância? Normalmente é em escola, então é o que vem de PNLD, que não é ruim, mas não é esse nível, né? Porque, como eu já falei, tem várias questões, né? Então, é muito um micromundo, assim, sabe? É muito difícil a gente acessar tudo isso, né? Por isso que eu fico tão feliz em poder compartilhar, porque a gente gosta, né, de compartilhar o que a gente é apaixonado, né?
E eu faço questão, assim, de quando eu posso comprar, porque eu gosto de ter, né? Pra poder compartilhar também, né? E é um jeito de a gente poder furar um pouco a bolha, porque senão isso não chega nas pessoas, né? Mas obrigada, gente. Oi? Só uma observação, eu tô ouvindo você comentar a segunda vez sobre PNLD. Eu não sei se alguém aqui avalia livro. Eu avalio pelo MEC. Do PNLD? Do PNLD. Então você não pode contar isso pra gente, né? Eu não avalio livro de literatura. Ah, tá. Né? Eu avalio livros didáticos. Ah, tá. Mas uma das coisas que a gente faz, inclusive, a gente tem cursos para ser avaliador do MEC, não é que indica, né? Enfim, tem uma série de coisas aí. Mas uma das coisas que você comentou, eu acho importante destacar, é que, assim, não sei se todo mundo tem o conhecimento, que o PNLD é o maior programa de distribuição gratuita de livros do mundo. Né? O volume que o Brasil destina a todo mundo, né, que tem ligação com o PNLD, das instituições públicas que recebem, é um volume estrondoso de livros, de impressos, tem suas falhas, tem suas questões, né, como qualquer programa, mas eu acho importante também observar que justamente pelo volume, né, pelo montante de livros, e que ele tem que chegar a todos os lugares, é que eles têm esse, entre aspas, um teto de custos. Porque se você, por exemplo, vai comprar um livro, escolhe um livro que custa R$200, não é esse valor que chega para o governo, mas vamos supor um livro que custa R$200, e você mandar 50 livros que custam 5, você acaba ajudando um pouco nessa questão da impressão, que é o que você falou, que um livro, quando ele tem cortes diferentes, folhas de tipos diferentes, qualidade de capa, capa dura, etc., tudo isso encarece o livro. E uma das premissas para que esse programa exista no volume que ele existe, é justamente tentar abarcar, né, esses livros, vamos dizer assim, padrão. Por um outro lado, quando eu estava na edição que era para esse ano, para 2025, o MEC comentou que eles têm interesse em ampliar isso um pouco, até porque se aumenta também o volume, tende a alguns custos diminuírem e chegar em outros formatos de livros, né, nas instituições. Mas que tem sempre essa questão, tem várias etapas de aprovação de custos e o que eles otimizam... Oi, filho. E o que eles otimizam é essa questão mesmo de um padrão, né? Infelizmente, né? Mas tem esse lado. Eu não quis fazer uma crítica, tá, ao PNLD. É só porque como o tema hoje é exatamente a maternidade, eu acho que é importante a gente pensar para um futuro isso, né, Priscila? Porque realmente, assim, existem muitas pessoas, e eu fui uma delas, talvez vocês também, que tiveram acesso aos livros somente pela escola. Eu tinha por meio da biblioteca da escola. Então, assim, a gente sabe da importância disso, né? E tem muitos autores também que só conseguem se manter enquanto autores quando o livro entra no PNLD, porque a gente sabe que é por conta desse volume, né? Que é onde realmente tem algum retorno financeiro. Eu só trouxe essa questão do PNLD especificamente hoje, porque a gente está falando de maternidade, né? E a gente tem, como você colocou, por conta desse teto, uma redução drástica, assim, não é nem de qualidade, é de especificidade, né? Porque não é porque vai pelo PNLD que é ruim, né? Inclusive tem livros, assim, às vezes o livro é de grampo, né? Canoa, e ele é bom, assim. Mas é que aí é a mesma especificidade, é o mesmo tamanho, é o mesmo tipo de papel sempre, né? Não vai ter corte, não vai ter dobra, esse tipo de coisa que eu quis dizer. Mas acho que vocês entenderam também, né? Sim, entendi. É mais para especificar mesmo essa questão. Porque, assim, seria maravilhoso, né? É maravilhoso, como você disse, a gente ampliar a possibilidade de público para ter acesso a esses livros, né? Eu conheço trabalhos de bibliotecas nesse país, gente, que eu já andei bastante aqui no Brasil, e é muito raro, infelizmente, a gente ter acesso, né, a livros eu fico pensando nas crianças, né, que têm contatos diferentes com espaços
de culturas, enfim, uma série de trajetórias diferentes, tendo acesso a esses livros, né? No molde que hoje está, né? Hoje, eu só queria comentar, e não, eu sei que não é uma crítica, Cris, eu entendi, fazendo apenas um comentário. Sim, sim. Obrigada. Acho que é isso, né, gente? Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, senão eu agradeço muito a presença de vocês. Espero ter contribuído. Disponibilize de novo, ou quiser mandar para alguém. A gente esqueceu de passar a lista de presença, né? Mas eu anotei aqui rapidinho, então eu também envio o certificado para vocês, tá bom? Ó, só pra Obrigada, gente. avisar, Cíntia, que o Tito e a Rafa estão no mesmo computador hoje, tá? Que eles pediram pra avisar. Tá. Então eles estão presentes, os dois. Beleza. Eu vou parar de gravar, então. Obrigada, viu, gente? Obrigada, gente. Um beijo e Até bom mais. final de semana pra vocês. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.